Ei, queridos! Hoje a nossa caminhada pela Bíblia será no livro de Josué, capítulo 10. E talvez esse capítulo seja um dos que mais me comove nesse livro, porque ele vai falar de Deus lutando, de fato, a luta daquele povo. Não é que Deus manda eles fazerem, não. Deus entra na batalha mesmo, gente. É a coisa mais linda. Esse capítulo vocês precisam ler, se vocês ainda não leram. Vocês precisam ler para sentir o quão tremendo é a presença de Deus ali naquele lugar. A maneira com que Deus amava aquele povo e protegia aquele povo e lutava a luta daquele povo. E Ele nos ama hoje. Ele quer lutar as nossas lutas por nós quando nós não temos força. Quando nossas forças se esgotaram, aí é a hora que Ele entra. Aí é a hora que Ele entra para vencer aquilo que a gente não consegue. E por isso que é tão lindo a gente ler a Bíblia e trazer ela para a nossa vida diária. A gente conhecer a palavra, saber quem é Deus, quem é o nosso Deus e trazê-la para a nossa vida como filhos amados. E no capítulo 10 vai contar que ali, depois de toda aquela vitória que aconteceu, os povos ficaram com medo. E os israelitas fizeram uma aliança com os gibeonitas, o povo de Gibeon. E essa cidade era uma cidade muito forte ali, naquele contexto histórico. Então o rei Adonisedeque, que era o rei de Jerusalém na época, falou assim: olha, não é bom não, hein? Esses israelitas são um povo forte. Agora eles estão se aliando aos gibeonitas. E agora? O que vai ser de nós? E aí ele se alia com mais outros 4 reis para lutar contra os gibeonitas, para que eles não se aliassem os israelitas e se tornassem os dois invencíveis ali naquele meio e naquele momento histórico. Então ele foi o rei de Jerusalém, o Adonisedeque. Ele fez um apelo a Orão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. E aí eles falam assim: venham para cá, me ajude a atacar Gibeon, me ajude, porque eles fizeram um acordo de paz com Josué. E aí, quando os gibeonitas ouviram falar sobre isso, recorreram a Josué: Josué, nos ajude, porque esses 5 reis estão contra nós, estão vindo sobre nós. E Josué, falando com Deus, Deus falou para ele: Josué, essa batalha já está vencida, porque eu estou com vocês. Isso está lá em Josué capítulo 10, versículo 8. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. E assim foi feito. Lá no 9, quando começa a batalha, a marcha, vai falar que Josué apanha eles de surpresa, o Senhor lança confusão sobre eles. O Senhor lança confusão sobre aquele povo. E aí vai seguindo, né? Aí, quando chega lá no 11, o que acontece? Quando parte deles foge, o que o Senhor faz? Joga grandes pedras de granizo sobre o povo. E a palavra diz que essas pedras matavam mais do que a espada. Aí Deus ali agindo mesmo ali na guerra. E no versículo 12 vai falar sobre o momento em que Josué exclama na presença dos israelitas sobre o poder de Deus para que o sol pare. Olha lá no versículo 12. Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol pare sobre Gibeon, e você, lua, sobre o vale Aijalon. E o sol parou e a lua se deteve. Essa nação conseguiu se vingar daquele povo que estava contra eles. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. No 14 fala assim: nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Que mais o quê? Que mais o quê?
Deus entrar naquela guerra, Deus fazer um povo cair em confusão, Deus fazer grandes pedras de granizo sobre eles, Deus fazer o sol parar, se deter o sol. Olha, não há nada que eu possa falar aqui nesse momento que vai explicar algo tão grandioso. É você pegar a sua Bíblia, ler e sentir essa palavra, trazer para a sua vida e orar essa palavra, porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é que orar a palavra é algo muito poderoso. E se você está enfrentando uma luta aí diária, você clama com a força da palavra ao Senhor, dizendo assim: Senhor, lá no livro de Josué, Senhor, o Senhor teve compaixão, o Senhor entrou naquela guerra, o Senhor era com ele, com aquele povo, com eles. Entra também na minha guerra, Senhor. Faça uma aliança com Deus, uma aliança de obediência, de santificação, e peça para Ele: Senhor, vem aqui nessa guerra na minha casa, nessa guerra no meu trabalho, venha nessa guerra, Senhor, que eu já não consigo mais lutar, mas o Senhor pode. Intervenha nas áreas que eu não consigo, Senhor. Intervenha no meu pensamento, no meu coração. Intervenha, Senhor, para que eu possa perdoar alguém. Eu mesma não consigo, mas intervenha no meu coração para que eu libere o perdão. Intervenha, Pai, na vida do meu ente querido, em desobediência, num caminho que não te agrada, Senhor. Eu não consigo fazer nada, mas o Senhor pode intervir e guerrear e vencer essa guerra que eu não consigo, como o Senhor fez lá com o povo, com Israel, no capítulo 10 do livro de Josué. Que Deus abençoe você com essa palavra, abençoe a sua família, o seu dia. E tem muito mais ainda. Vamos seguindo aí nessa caminhada por este livro maravilhoso.